Finalmente! Sei que você esperou bastante por esse vídeo, tá? Alguns dias atrás, né, eu perguntei pra galera aqui do canal se teriam interesse, né, em conteúdo sobre arquitetura de software, pois é um assunto que eu venho estudando bastante nos últimos tempos, né? E vocês curtiram muito a ideia. Então, aqui estamos, né, para iniciar nossa saga de conteúdo sobre esse assunto que é tão importante para todos nós. Mas afinal de contas, né, o que é arquitetura de software? Fala galera, beleza? Juno Alves aqui. Bom, antes de começar o vídeo aqui, eu quero deixar um disclaimer, tá? Já no início do vídeo. O que eu vou te passar aqui agora é um resumo de várias horas aqui, vários dias, semanas de estudo, tá? De pesquisa e de prática. Mas não quer dizer que eu sou um especialista na área, beleza? Então, por favor, se você for um arquiteto de software, eu adoraria bastante de saber, né, a sua opinião e o que eu posso melhorar, até para ajudar o pessoal aqui do canal também, beleza? Então, deixa nos comentários aí as suas sugestões, dicas e etc. Bom, e um outro ponto, né, esse tipo de vídeo aqui, além dele dar muito trabalho para ser feito, pois como eu falei, né, envolve vários dias e semanas de pesquisa e estudo, não é muito valorizado aqui no YouTube, tá? Infelizmente, como é um conteúdo bem mais avançado. Então, se você já puder deixar o like, compartilhar o vídeo, eu agradeceria demais você por isso, beleza? Então, vamos lá. Bom, o que eu vou começar aqui pelo mais importante, tá? Que é o seguinte, eu quero começar pelo arquitetura de software, o que ela não é, tá? Ela não é diferente de pastas e diretórios, tá? Então, a primeira coisa que eu quero tirar aqui do caminho é isso, tá? Então, nome de pasta não quer dizer nada, não quer dizer que é camada. Camada é questão de responsabilidade, tá? Não nome de pasta nem nada disso, beleza? Então, o primeiro ponto que eu quero deixar claro aqui já pra você é que arquitetura não tem nada a ver com nome de pasta, fechou? Então, tá, mas afinal de contas, o que é então, né? Tem algumas definições aqui que eu achei bem interessantes aqui, que eu tirei do livro do Clean Code, né, do Uncle Bob, que é o seguinte, né? A arquitetura é uma hipótese que precisa ser comprovada por implementação e medição, do Tom Gilby. Uma outra definição que eu achei bem interessante também, que é o seguinte: a arquitetura é o conjunto de decisões que você queria ter tomado logo no início de um projeto, mas, como todo mundo, não teve a imaginação necessária. Ralph Johnson. Esse cara aqui é um dos autores aqui desse livro, né, do Design Patterns, tá? Então tem ele aqui, beleza? Então, fechou. Tem essas definições técnicas, né, do que seria essa parte de arquitetura. Como eu falei ali, citei, né, o Tom Gilby. Ele é autor de vários livros. O Ralph Johnson, ele é um dos autores ali do livro de Design Patterns. A gente pode pensar também em arquitetura como uma forma que a gente tem de desenhar, né, o software, né, com limites arquiteturais bem claros, com o objetivo de garantir qualidade e longevidade do software, através de simplificadas alterações, substituições, né, alterações/substituições dessas partes externas, né, como libs, frameworks e etc, tá? Então, a gente já deu uma arranhada aqui pro que serve, né? Mas essa definição do Uncle Bob que eu acho bem massa, que é o seguinte, ó: o objetivo de uma arquitetura de software é minimizar os recursos humanos necessários para construir e manter um determinado sistema, tá? Essa aqui é uma definição muito, muito boa, que faz total sentido quando você começa a aplicar isso daqui na prática, tá? Então, o objetivo é minimizar os recursos humanos para construir e manter um determinado sistema, certo? Tá, dito isso, a gente pode, né, pensar aqui o seguinte, né? No final das contas, é encontrar uma forma de criar um software de maneira sustentável ao longo dos anos, certo? Então, resumindo toda essa ópera que a gente ouviu até agora, que foi um resumo do resumo mesmo que eu te passei aqui, tá? Então a gente pode entrar em vários detalhes aqui mais baixo nível, né? Aqui eu tô só te dando um resumo, como eu comentei no início do vídeo. Mas reduzindo o custo de trabalho humano, postergar o máximo de decisões técnicas, isso daqui para mim é a maior sacada, né, do Robert Martin, né, do Uncle Bob,
Que é isso, né? Que no início do projeto é importante, né, a gente entender os problemas que você precisa resolver no core do problema, certo? Então, não preocupar com qual framework você vai usar, qual lib de gerenciamento de estados você vai utilizar, lib de gerenciamento de formulários, validações, né? Você vai utilizar o YUP ou o ZOD. Nada disso é importante no início, certo? Quando você está começando um projeto, por mais que pareça contraditório, mas isso não é importante no início, beleza? O que é importante no início? Você definir, você entender o problema que você está diante ali, né? Para tentar resolver da melhor forma possível. E aí você vai postergando. Isso aqui é a chave de uma boa arquitetura de software, né? Que é você ir postergando ao máximo essas decisões técnicas, porque elas são, como se diz, é a última etapa ali, elas são ferramentas, entende? Então, que diferença vai fazer no final das contas ali utilizar ZOD ou YUP? As duas fazem validação, certo? Então eu posso usar tanto uma quanto outra. Eu posso começar com a YUP, não curti, vou trocar pela ZOD, ou vice-versa, entende? Então, isso, para mim, pelo que eu entendi, né, é o core aqui dessa parte de arquitetura de software, de uma boa arquitetura de software, tá? E aí, qual que é a melhor, né? Porque existem inúmeras, né? Existem a Hexagonal, a Onion, a própria Clean Architecture que eu comentei, a MVVM, que é bastante utilizada aí em apps mobile, né? E, enfim, então tem várias, mas qual que é melhor, né? Bom, aqui entra o seguinte, né? Não existe uma bala de prata, beleza? Não adianta também você sair procurando no GitHub da vida ali, template para Clean Arch, saca? Não faz isso, porque, como eu comentei, a arquitetura não é questão de diretórios e pastas, é muito mais do que isso, é você separar responsabilidade. Então, você tem que entender isso, para daí você conseguir criar uma arquitetura boa para o seu problema, certo? Não, você não consegue pegar uma arquitetura já pré-moldada ali para um sistema genérico ou algo assim e aplicá-la inteiramente dentro do seu problema. Cada problema é um problema, certo? É diferente. Então é muito mais importante você entender os pilares, né, o core do que a arquitetura de software ela prega, para daí sim você tomar as decisões e saber o que faz sentido para você ou não. Porque, como eu vou comentar daqui a pouco, existem alguns pontos que eu acho bem interessantes, né? Que é o seguinte, né? Cara, depende demais. Provavelmente vai ter bastante gente que vai perguntar aí nos comentários, né? Qual que seria a melhor? Faz sentido eu aplicar a Clean Arch no front e etc. Esse é assunto que a gente vai tratar em próximos vídeos, tá? Mas questão de arquitetura é complexo demais. É aquela famosa resposta que depende, né? Que depende muito do projeto, depende muito do time, depende muito do tempo que você tem do deadline, depende dos recursos que você tem. Cara, depende de muitas coisas. Então, como o próprio Rodrigo Branas, ele fala bastante, né, em várias lives dele ali, que é o seguinte, né, a arquitetura de software não tem certo e errado. Existem prós e contras, certo? Existem coisas que faz sentido, tem coisas que não. Beleza? E tá tudo bem. Isso é o importante. Isso que é o importante você entender. Beleza? Então, a parte importante, né? Que é quando você começar a estudar arquitetura de software, você vai se esbarrar nisso daqui em algum momento, mais cedo ou mais tarde, que é o famoso DDD, né? O que é isso, né? É o Domain Driven Design, tá? Então, o que ele é, né? Tem esse livro aqui, é bem famoso, do Eric Evans, tá? É o famoso livro da capa azul, né? Que... como eu comentei, quando você começar a estudar sobre arquitetura, principalmente Clean Arch, ou qualquer outra arquitetura dessa aí, você vai se esbarrar nesse termo DDD em algum momento, tá? Só que DDD não tem nada a ver com arquitetura, tá? Inclusive o canal do Full Cycle, né, do Wesley. Inclusive o canal do Full Cycle, né, do Wesley Williams, eles falam bastante sobre isso daqui. Tem um vídeo, inclusive, bem interessante sobre essa parte dele diferenciando o DDD de arquitetura, né, de software. Então, se eu lembrar, eu vou colocar aí na descrição. DDD, né, de uma forma bem básica, né, é um conjunto de princípios com foco no domínio, né. Então, linguagem ubíqua, né, que ele fala bastante. Ubíqua, aliás, né, falando errado aqui.
que é essa linguagem universal, tá? Mas se você tiver interesse na gente falar de DDD também, então eu posso trazer um vídeo depois pra gente só falar de DDD, certo? Mas é importante pra caramba a gente entender esse fundamento aqui que eu tô trazendo, que isso aqui vai ser o alicerce pros próximos vídeos, certo? Então, por isso que eu tô tentando dar essa sintetizada aqui, né, esse resumão, pra gente ter essa noção mais macro, pra depois a gente ir atacando ali de forma mais micro, tá? Eu sei que você vai ficar pedindo aí pra gente aplicar esse tipo de coisa aqui na prática, mas como eu comentei, é um pouco complicado trazer isso aqui na prática, mas eu vou tentar sim, a gente fazer um projeto, nem que seja um projeto pequeno aqui que caiba em uma aula, duas, não sei, aplicando um pouco de arquitetura aqui. A que eu tô estudando bastante é a Clean Arch, certo? Que inclusive tem um livro, eu vou deixar o livro também na descrição, caso você queira adquirir e ajudar também o canal, né? Você não vai pagar nada mais por isso, mas eu ganho uma pequena comissão aí, caso você compre pelo nosso link aqui. E conclusões, né? Vamos lá. Como eu comentei, né? Em arquitetura de software não tem certo e errado, né? Apenas prós e contras, né? O Rodrigo Branas fala bastante sobre isso daqui. E todo código, isso aqui eu acho bem interessante também, que eu também vi em várias lives do Rodrigo Branas, isso aqui faz total sentido, que é o seguinte, né? Todo código que a gente escreve, ele tá sempre apoiado em dois pontos, né? Em dois pilares, que são o pilar de design, certo? Então, a relação, o que seria o design, né? Seria a relação entre as diferentes partes do sistema e a arquitetura, que é o que limita, né, / restringe o design. Mas para ficar mais claro, até refiz essa imagem aqui, tá? Que é o seguinte, né? Então aqui a gente tem um código e o código, né, ele é apoiado aqui pelo design, que por sua vez é apoiado pela arquitetura, beleza? E se você não tomou essas decisões aqui de design, de arquitetura, pode ter certeza que alguém tomou por você, beleza? Então, fica a dica aí. Então, decisões, né? Então, toda decisão de design e arquitetura, ele tem seus prós e contras, né? Como eu comentei que o Rodrigo Branas fala bastante. E por isso é importante a gente entender bem esses padrões, entender bem o seu projeto, o seu time, o orçamento, o tempo, como eu comentei, pra gente conseguir fazer a escolha que se encaixa melhor no nosso problema, certo? E fazer adaptações. Então, para você fazer adaptações de uma arquitetura, por exemplo, a Clean Arch dentro do front, que ela foi pensada para outro contexto, ela foi pensada principalmente para back-end, certo? E voltado à orientação a objeto, certo? Programação orientada a objeto, por exemplo, Java, certo? Então, aplicar isso no front com React Hooks, por exemplo, né, bem funcional, é um desafio. E aí é um desafio por quê? Porque você vai ter que dominar aquilo e depois fazer adaptações, né, dentro ali do seu contexto. Então, por isso que é importante você entender bem os pilares, para daí você conseguir encaixar esses conceitos da melhor forma aí dentro do seu contexto, beleza? Então, a minha ideia aqui não é te passar uma receita, né, de bolo, né, um passo a passo, faz assim, 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 que sempre vai dar certo. Isso não existe, beleza? Então, eu vou te mostrar aqui os pilares, eu vou te mostrar aqui o que eu venho estudando, algumas técnicas e etc. Para daí eu conseguir te municiar para você conseguir encontrar aí a melhor forma para resolver o seu problema, beleza? Então, galera, era isso que eu queria trazer nesse vídeo. Então, se você curtiu, não esquece de deixar seu like, pelo amor de Deus, e compartilhar esse vídeo aqui, porque esse tipo de vídeo dá bastante trabalho, por mais que eu tentei sintetizar aqui, ficar bem mais dinâmico esse vídeo. Mas isso aqui envolve muitos dias e dias aí, semanas de estudo, beleza? E, como eu comentei, como é um vídeo mais avançado, então provavelmente não vai ter a adesão que os outros vídeos aqui mais simples, né, vamos dizer assim, tutoriais e etc, tem aqui no canal. Então, se você quer que eu continue com esse tipo de conteúdo mais avançado aqui, ajuda aí, beleza? Compartilhando, deixando seu comentário, comenta o máximo de coisa que você puder aí. Sugestões de próximos vídeos, sugestões de livros, sugestões de artigos, enfim, deixa aí o seu feedback, beleza? E não esquece de seguir a gente também no Instagram, vou deixar o link aí nos comentários para você seguir a gente lá. Então tô direto postando coisa lá e fazendo enquetes também. Então essa semana provavelmente eu vou ter um vídeo respondendo perguntas de vocês que vocês fizeram por lá, beleza? Então é isso, galera, valeu, falou e até a próxima. That's